Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin in the Game. Esse é o nosso programa 54, o programa da Nord, onde a gente fala sobre convicções de investimento. Hoje eu estou aqui com o Gustavo Pessoa, ele que é formado no ITA, foi Managing Director no Banco Santander durante 11 anos e é um dos fundadores da Legacy, uma das maiores gestoras de fundos do Brasil e também uma das que tem mais sucesso fazendo gestão de ativos no mundo todo. Fala, Gustavo, tudo bem aí? Tudo bem, Bré. Prazer estar aqui com você, dividir algumas ideias. Muito bom. O Gustavo também ele é especialista em renda fixa. A gente vai falar sobre vários temas macro aqui, mas a gente também vai falar muito sobre renda fixa. Ele que já operou aí esse mercado já, né, os 11 anos de Santander, mais agora 6 anos de Legacy, então é muito tempo operando isso, né? É bastante. O pessoal vai estar curioso para saber onde estão as grandes oportunidades na renda fixa. Queria que você começasse o nosso programa aqui contando um pouco de como que você está olhando o cenário, né? Começando aqui um pouco para o Brasil, depois a gente indo lá para fora, aí depois a gente vai entrando em cada uma das classes de ativo. Legal. Eu acho que o Brasil, né, tá um grande reflexo do mundo, assim, tá tudo muito ligado. Faz tempo até que está assim, mas está tudo dependendo muito, né, da política monetária norte-americana, da política monetária mesmo da Europa e juntamente com a classe de emergentes, né? O Brasil foi o que subiu mais juros, né, antes. Então, conseguiu domar a inflação primeiro e foi um dos primeiros a começar a cortar juros, né? Então, a gente conseguiu aí entrar no processo de corte de juros, que foi muito bom, de certa forma. Está sendo bom, mas, de certa forma, está sendo difícil e um processo moroso que não está tendo tanta mudança de patamar na curva de juros. Uhum. Porque o Banco Central começou de 50, não teve aceleração de pace, não teve nada. Mas, assim, tem outros ativos que também podem se beneficiar desse ambiente, né? Uma redução de volatilidade foi boa para o câmbio, foi boa para a Bolsa. E quando a gente vê, né, como é que a gente está vendo a economia no país, é a economia que está boa, resiliente, né? A parte fiscal também está ok, principalmente se comparada com o resto do mundo. E a gente acha assim, que tem coisas que podem mudar para frente, assim, no bom sentido, em termos de ativos, né? Uhum. Assim, a gente tem, por exemplo, o PIB para esse ano, a gente tem 2%, uma inflação mais baixa do que a do mercado, a gente tem uma inflação de 3,30% com viés de baixa. Então, é uma inflação bem baixa, hoje o Fox está 3,70%, como a meta é 3%, se você vai se aproximando muito do 3, pode sugerir uma política monetária mais relaxada, né? Uhum. Então, a gente acha que isso vai acontecer daqui para o final do ano, mas tem variáveis aí que podem influenciar bastante nisso, né? Seja o Fed, seja os dados de inflação local, a abertura da inflação local, patamar de PIB, desemprego, mas assim, a economia está bem, num processo de queda de juros. Em geral, isso é bom também para a Bolsa, para as empresas, né, para a economia de uma forma geral. Mas a gente vê que o Banco Central ele consegue, né, ir adiante, cortar mais os juros. A gente tem... não sei se quer entrar em mais detalhes. Sim, eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre esses dados, né? Assim, acho que o mercado tem errado de forma consistente algumas variáveis. Acho que você falou de atividade, né? E você falou, olha, a gente está relativamente mais otimista aí com atividade. Pode ser que a gente entregue um PIB bom, né? O que você imagina que pode, né, enfim, impactar tanto no PIB quanto a inflação, né? Como que a gente pode ter um PIB até um pouco melhor com uma inflação mais acomodada, né? Recentemente a gente teve aí um dado de inflação que deixou o mercado um pouquinho mais estressado, né? Uhum. Uma inflação enfim, uma inflação que veio um pouco acima do que era esperado. Uhum. Como que a gente pode imaginar que a gente tem um cenário para esse ano que a gente pode ter um PIB um pouco melhor do que o mercado na média espera e uma inflação ainda controlada, mesmo com esses dados recentes aí? Legal. Assim, eu acho que um grande chave assim, no PIB brasileiro, acho que o PIB depende muito sempre de commodities, né? Mas também a massa salarial e o emprego ficaram muito fortes, né, durante todo esse período. Você pega até o impulso fiscal, né, que a gente vê que é o papel do governo injetando dinheiro na economia, né?
parecia do ano passado para cá que ia ter um drag de atividade, ia puxar a atividade para baixo. Mas não foi isso que aconteceu, né? No final, com o pagamento dos precatórios e também aumento do Bolsa Família, de certa forma, fez o consumo ficar muito forte ainda nesse primeiro semestre. Até hoje saiu, na quarta-feira, saiu o dado de vendas no varejo, né, que foi forte, por conta justamente dessa massa salarial, emprego muito forte. Então, a gente acha que esse ímpeto na economia ele vai reduzir, porque você vai passando desse impulso fiscal ao longo do tempo. Já tem coisas que têm mostrado algum arrefecimento, né? Então, a gente acha que isso vai acontecer, mas não é uma queda abrupta de atividade, até porque a política monetária está sendo relaxada, né? E tem a economia também está andando, a parte privada da economia, né? Então, você tem um PIB que é de 2%, a gente vai sair de 3% para 2%, alguma desaceleração, mas ainda bem controlada, né? E com o Banco Central cortando juros, que também, de certa forma, segura essa queda, né, de atividade. Então, a gente acha que a gente está assim, na ponta um pouco otimista, mas diria que o mercado está aí 1,7 para esse ano, né? Então, acho que o que poderia impulsionar a atividade seria uma inflação mais baixa, porque o Banco Central conseguiria cortar mais os juros e a gente poderia ter uma inflação mais baixa, né? Então, acho que isso, talvez uma volta de fluxos para países emergentes. Hoje a gente tem uma saída de fluxos, né? Começando por China, mas em toda a classe de emergentes tiveram bastante saída de fluxo para a Bolsa. E eu acho que é uma volta e alguma confiança também que pode vir. Agora eu acho que a gente está até num ponto de flexão para baixo, assim, tá pior a questão da confiança por conta de algumas atitudes do governo de intervencionismo em empresas. Isso pode ser detrator de PIB, assim, né, de investimentos, mas se o governo entrar no prumo depois também e ajustar isso, eu acho que pode ser benéfico assim, para o país, né? Legal. Uma coisa que assim está muito ainda em evidência é a questão do fiscal, né? Imaginando ainda que a gente tem um PIB talvez um pouco melhor do que o mercado espera, uma inflação mais controlada, isso dando possibilidade do Banco Central reduzir as taxas no que está mais ou menos projetado, né? A gente está falando aí de cortes sem acelerar, né? 50 e 50, né? Acho que o Banco Central tem tido uma posição bem ainda conservadora em mostrar alguma mudança, né, no pace, né? Mas ainda assim a gente tem um problema fiscal aí que o mercado tem oscilado aí entre ficar de alguma forma pessimista e otimista, né? Assim, não, o arcabouço fiscal não é tão bom, mas ele é suficiente. Toda hora o governo, de alguma forma, está tentando fazer esse ajuste muito mais pro lado da receita do que pro lado da despesa, né? Isso, de alguma forma, acho que refletiu um pouco aí nas taxas mais longas, né? A gente tem todo um cenário falando aí de taxa de juros caindo, né, ao longo desses próximos semestres, mas a taxa de juro longa ainda continua ali bem estressada, né? Assim, quando a gente pode ter um problema de o Banco Central ter que parar, né, o corte de juros com uma situação que o fiscal está ainda meio desancorado? Legal. Qual que é a tua visão em relação a fiscal especificamente? Boa pergunta. Eu acho que assim, o fiscal do Brasil não é que ele está bom, ele está bom em termos relativos, né? Acho que assim, todos os países, no geral, que a gente acompanha, estão todos doentes da doença do fiscal. Só que o Brasil, pelo menos, reconhece isso. Na verdade, a gente sempre reconheceu. E o governo tem tomado atitudes para isso. Se você olha os Estados Unidos, eles nem reconhecem. Né? Você não vê a Yellen falando de fiscal, você não vê o Powell, o Banco Central, falando de fiscal. Ninguém fala de fiscal nas autoridades do governo, né? Ou do Estado. Então, só de você reconhecer no mundo de hoje, né, que o Brasil reconhece, e tomar atitudes para isso, seja elas pelo ponto de vista de arrecadatório ou corte de gastos, é positivo no mundo de hoje, tá? Então,
Então, acho que assim, nesse ponto o Brasil tá indo bem e assim, com o preço de commodities um pouco sustentado, que o petróleo está num preço sustentado aí por volta de 80, é muito bom a arrecadação via, né, Petrobras. Vamos ver se isso também vai via dividendo, né, para o governo, temos que ver. Mas tem pontos no fiscal que também preocupam, porque, por exemplo, você pega o preço de minério de ferro está caindo, o preço da soja dos agrícolas está caindo. Isso, de certa forma, é ruim para o PIB e também ruim para o fiscal. Por outro lado, o governo está fazendo o dele, né? Está fazendo a questão de tentar, né, arranjar fontes de arrecadação, que é positivo para o fiscal, por outro lado é ruim para alguns setores, né? Então, para alguns setores da Bolsa, isso pode é pior, né? Mas eu acho que assim, o primeiro ponto de você reconhecer que tem a doença e correr atrás, isso tem sido bom. E no final, se o país cresce e commodities não cai muito, o país vai bem, assim, no geral. Assim, mesmo independente de lá fora, quando o país cresceu e commodities ficou sustentada, a gente foi bem no fiscal. Não foi um grande preocupação. Então, acho que assim, hoje a gente está nessa situação, né? Eu acho que está numa situação boa, assim, estável em termos absolutos, vamos dizer, apesar da trajetória de dívida ser uma coisa bem desafiadora, mas em termos relativos a gente está bem. Então, não vejo isso mudando tanto no curto prazo, pelas indicações, principalmente, acho que a meta de primário, acho que é uma das coisas mais importantes hoje em dia para a definição da trajetória fiscal de curto prazo. Por quê? Porque se a meta para esse ano é 0, o mercado todo espera um déficit de 0,8, mas a gente acha que dá para ser um menos meio, né? Um déficit de meio. Então, assim, se o governo vai tentando entregar o 0, é melhor do que ele já reconhecer agora que vai ser menos 0,8 e gastar mais e depois entregar menos 1. Sim. Então, que a gente sabe que cada vez que alarga a camisa é preenchida, né? Então a gente prefere que o governo corra atrás do 0, por mais que ele não consiga, do que ele alargar. E as sinalizações hoje são essas, de que o governo está querendo, né, ir mais na ponta de tentar fazer realmente o fiscal, aí, o déficit primário em 0, apesar de a gente não achar que vai conseguir, mas é uma boa intenção até o final do ano, pelo menos. Sim. Você tocou aí num ponto, né? O governo, de alguma forma, descobriu que os dividendos da Petrobras vão para eles mesmos, né? Eles não tinham parado para pensar nisso, né? Já uma confusão gigantesca em relação a uma história, enfim, é inacreditável. Mas eu me identifiquei com essa história que você falou do governo. Eu acho que eu sou o governo depois dos 35. Toda vez que a camisa larga, ela larga de vez. Larga de vez, é difícil. Depois dos 35, é isso mesmo. Eu acho que o esforço é maior. O esforço é maior. Tem que ser maior. Gustavo, vocês também têm uma visão em relação do que eu converso por aí, mais otimista em relação à trajetória da Selic, né? Numa Selic terminal aí por volta de 8,75, né? Por que essa convicção, né? Dado que o mercado está um pouco cético que se realmente a gente termina, né? O ciclo de queda de Selic vai terminar ali perto dos 8,75. Legal. A gente tem uma inflação abaixo do mercado, né? A gente projeta uma inflação de 3,30 para esse ano. O mercado, o foco está em 3,77. Então, acho que o mercado ele tem convergido para uma inflação mais baixa, demora, o Focus ele vai mais lento, mas a gente já vê que já tem muitas pessoas projetando ali 3,40 até 3,30, já tem algumas casas projetando aí nessa ordem. E o nosso viés é de baixa. A gente teve uma inflação alta agora em janeiro, né? Mas a partir de agora, a gente acha que a média da inflação aí que vai rodar é 0,20. E a gente vai chegar no meio do ano com a inflação muito próxima de 0, mensal, né? Então a gente acha que nesse caminho que a gente está tendo, né, de inflação, de queda de inflação, tem alguns pontos que são muito bons, né? A parte de alimentos está muito bem, a parte de bens está muito baixa, o que é sensível a hiato, que é a abertura de economia, também está bem. Só tem uma parte que está preocupando,
o mercado e o Banco Central, que é a parte relacionada a salários, né? Ociosidade da força de trabalho, né? Porque é uma parte que está forte, ainda está rodando 5,5%, 6%. Mas é a única. O resto toda a inflação está muito baixa. Essa parte de salários ela tem uma resiliência maior, ela demora mais a cair, e a gente já viu os ciclos de juros, mesmo do ILA, cair mais juros com um patamar mais alto do que o que a gente está agora. Então, no final, quando a gente compara assim, né? Olha, a gente vai ter uma inflação, a meta é 3, a gente tem 3,30. Tá tão longe? Parece que não. Então, o Banco Central, só que ele está preocupado também com a expectativa para o ano que vem, que está em 3,5, que também não é longe de 3. Então, assim, ele pode se incomodar com a inflação de 3,5 lá, a expectativa para o ano que vem. Então, ele pode querer, e a gente acha até que vai, querer terminar o corte de juros e deixar os juros ainda num patamar restritivo. Segundo ele, o juro real neutro é de 4,5%. Né? Então, se você coloca 4,5% mais o 3,5%, né, daria uma Selic de 8%. Né? Restritivo, 8,75%, a gente acredita. Né? Então, é algo restritivo, não é tão restritivo quanto está agora, porque a gente está rodando com juro... Se o neutro é 4,5%, a gente está rodando hoje com juro real de entre 6% e 7%, né, dado o nível da inflação. Então, a gente acha que ele vai conseguir cortar, porque a gente vai entrar num período de sazonalidade de inflação mais baixo, especialmente no meio do ano. Provavelmente, as expectativas de inflação para esse ano também vão cair, e o ano que vem a gente acha que também pode ser que caiam. Vai ser mais duro, porque 3,5% é difícil, mas assim, quando você olha mesmo um sistema de metas mais avançado, que é, por exemplo, do México, o México ele tem lá a meta de inflação em 3% com a banda. Né? Só que, se você olhar a projeção para o ano seguinte e outros anos, nunca foi para 3%. Ficou em 3,5% sempre. Porque 3%, ainda mais no mundo de hoje, você querer que ser o único país que a inflação vai estar colada na sua meta no ano seguinte, é muito difícil. Parece que é uma pretensão auspiciosa. Eu acho que não, assim, é difícil de acontecer. Não sei se o Banco Central vai ficar tão preso a esse framework, mas eu acho que 8,75 é um juro real restritivo, não é estimulativo, e a gente, como é que a gente imagina que seja, né? Então ele corta essa próxima reunião agora 50 bases, a outra, mais 2 de 50, e depois vai cortando de 25 até fazendo um fine tuning, né? De 25 até o final do ano, porque ele vai vendo que a inflação está bem, ele vai cortando de 25 até o final do ano. Essa trajetória que a gente tem, porque justamente a gente acha que a inflação está muito tranquila. E aí tem um fator também externo, que também influencia bastante. O nosso início, né, também para corte de juros dos Estados Unidos é em junho, então isso também vai dar conforto para ele seguir ajustando os juros, porque o Fed vai dar início a esse processo lá, e isso também vai trigar o mundo todo cortar juros. Europa, UK, o México deve começar agora em março. Então o mundo todo aos poucos está iniciando o processo, né? Mas o Brasil, assim, como ainda tem muita gordura, ele inicia, acho que de qualquer forma. Acho que talvez seria talvez trazer um tipo de risco para o câmbio, que poderia ser uma coisa meio interromper, vamos dizer assim, deixar o Banco Central mais... Assim, já está precificado uma queda, mesmo se os Estados Unidos não cortar nesse ritmo. Né? O problema seria se mais à frente os Estados Unidos demorassem ainda mais para cortar juros. Aí a gente poderia ter um outro cenário aí para corte de juros no Brasil. Né? Exatamente. Eu acho que esse risco que ele está vendo para frente, né? Ele chegar num juro real mais baixo e os Estados Unidos não cortar. Porque daí ele tem um diferencial de juros não tão atrativo, né? E aí você pode ter o câmbio piorando e aí desancorar as expectativas. Então, eu acho que eles querem ter, provavelmente, lá na frente, uma liberdade para fazer esse fine-tuning, né? Esse ajuste fino. E eu acho que por isso que é chave
para chegar nessa Selic de 8,75, a chave o Fed também começar ali em junho, né? Porque no meio do caminho pode ser que tenha alguma balançada aí, uma lombada aí. A curva, né, longa principalmente, ela empinou bastante nesses últimos tempos. Você acha que isso deu uma oportunidade aí para a gente, ir nos pré-fixados ou nos indexados à inflação? Como é que está a tua visão? Você que é o especialista da casa em renda fixa, né? Você tem prêmio na curva, em quais vértices? E assim, tentar trazer um pouco isso também para o pessoal que é mais aqui, opera na pessoa física, né? Assim, você estaria hoje só indexados à inflação ou você estaria também fazendo alguma coisa em pré-fixada? Eu acho que os dois estão altos, assim, se pega, por exemplo, ano que vem, né? Primeiro, assim, se ele vai parar o ciclo num patamar restritivo, significa que ano que vem ele pode cortar também mais juros, né? Mas não é isso que tem na curva, né? A curva tem alta para o ano que vem. Então, eu acho que é muito difícil no ano que vem o Banco Central subir juros, ainda mais que vai ter uma mudança de diretoria que vai ser mais alinhada ao governo, que faz a pressão por juros mais baixos. Então acho difícil ter alta de juros ano que vem. Óbvio que sempre o global vai mandar, né? Então, se tiver alta de juros no mundo ano que vem, pode acontecer, mas não é nosso cenário básico, né? Assim, acho que vai ter provavelmente mais cortes ano que vem. Se isso acontece, e até não só o nosso cenário, né? O cenário do Focus é que a Selic chegue a 9 esse ano e ano que vem corte mais duas. Acho que de 25 chega a 8,50. Então, esse é o cenário do mercado. Então, tem um prêmio razoável na curva, né? Partindo do ano que vem até lá na frente. E isso se reflete no nível das taxas, né? Então, tem taxas que a gente acha que o nominal tem taxas altas, mas a gente prefere até na parte mais longa ficar mais via NTN-B, que a gente acha que um juro real, para o fiscal que a gente tem hoje, o juro real de 5,70, 5,80 quase, dependendo do prazo, é um juro real muito alto para o mundo de hoje, né? Ainda mais quando você pega que os outros bancos centrais vão começar também a cortar juros e hoje você já vê um apressamento bom de juro real, mesmo nos Estados Unidos e outros países está acontecendo um fechamento de juro real, só não aqui no Brasil. Aqui no Brasil não está acontecendo isso. Então, eu acho que tem oportunidade aí na parte longa de NTN-B, acho que no nível ali de 6% num estresse que possa ir, eu acho que tem bastante defesa, tem muita fundação, muitos players que querem esse juro real de 6%. Acho difícil passar de lá. Então, parece que é um game ali que você tem pouco a perder, né? Mas pode ganhar bastante também. Você falou sobre transição de presidente do Banco Central, né? Isso foi um tema lá atrás, e à medida que a gente vai caminhando agora para a transição, isso vai voltar a ser um tema, né? Vocês que estão muito próximos ali no dia a dia de ler as cartas, né, as atas do Banco Central, enfim. Você chegou a trabalhar direto com o Roberto Campos também, né? Trabalhamos, só 11 anos. Não, foi durante os 11 anos todos, é verdade. 11 anos. É verdade. Tá vendo? É difícil guardar todas as coisas. Tudo bem. Os 11 anos que trabalhou no Santander, trabalhou direto com o Roberto Campos, né? Mas o que eu queria saber é justamente como é que você vê essa transição, né? Lá atrás, né, o Galípolo, no começo, me pareceu um pouco, com o discurso um pouco desalinhado, assim, de defender muito a pauta do governo. Depois, dentro já do Banco Central, pareceu uma pessoa mais ponderada, né, de mostrar que existia uma união ali com os diretores e tal. Como que você vê essa transição de Roberto Campos para Galípolo no final do ano que vem? Desculpa, no final desse ano. Enfim, temos algum risco aí de uma mudança drástica na tua visão? Então, até já chegou a se ver, alguma matéria chegou a ser veiculada que o governo até pensou em indicar já no meio do ano quem seria o próximo presidente, né? Mas acho que nenhum governo indica tão antes para nenhum cargo, né? Porque se você indica muito antes da pessoa tomar posse, você já começa a fritura na pessoa antes dela começar
tomar posse. Então, acho que o governo vai realmente só indicar lá na frente, né? E aí, eu acho que para isso, acho que o incentivo do Galípolo ou de outro diretor que possa ser, né, indicado é de não fazer muito barulho, né? Porque se você faz muito barulho, toma muito risco, seja numa discussão contra o comitê ou contra a maioria do comitê, ou querer levar o comitê para alguma postura mais arriscada, você está no telhado de vidro ali que pode fragilizar a candidatura. Então, acho que o Galípolo tá nessa, o Piketty acho que também é um perfil mais técnico. Então, acho que eles estão assim, bem alinhados, pelo que a gente vê, escuta, de que eles estão bem alinhados ali com a postura do Banco Central, com a comunicação, até não é só em um item, né? Eles não divergiram de nada até agora. Né? Não foi, do guidance duplo, da comunicação, de tudo. Assim, eles estão concordando com tudo. Então, a indicação é que, assim, que eles provavelmente vão seguir mais a linha, né, do que está sendo seguida no Banco Central hoje. Lembrando que também o Diogo segue no Banco Central, né? O Roberto sai, o Diogo segue. Então vai ser uma voz importante também para ter um nível acadêmico elevado e uma robustez nas decisões. Mas eu acho que assim, os diretores indicados pelo governo vão sofrer mais pressão até, né? Porque se o governo quiser baixar mais juros, vai baixar, ou se tiver que subir, talvez suba depois. Então, eu acho que se tem algum viés, é de que corte mais juros ano que vem por conta da mudança de diretoria e maioria que eles vão estar. Né? Hoje eles têm 4 indicados, né? O governo tem do governo anterior ainda tem 5. Quando mudar, eles vão ter 6, né? Contra 3. Né? Então aí podem fazer o que quiserem, né? Inclusive cortar, tomar mais risco, vamos dizer, no corte de juros. Então, acho que o viés é esse na diretoria. Por enquanto, não tem se mostrado isso em nada, mas eu acho que é porque cada um está ali. Alguns até entraram há pouco tempo, então estão aprendendo melhor como é a dinâmica do Banco Central. E outros, né, porque já estão lá há algum tempo e acho que também querem se preservar para uma possível futura candidatura também. Legal. O cenário de juros, né, a gente passou aqui, né, eu queria que você falasse um pouco do cenário de câmbio. Historicamente, a gente viu, né, o câmbio, às vezes... O câmbio está muito acomodado há muito tempo no Brasil, né? Tá principalmente, acho que nos últimos tempos, assim, acho que eu nunca vi um câmbio tão controlado, né? Pouco volátil e tal, né? E a gente tem, obviamente, agora um ciclo de corte de juros que isso pode, de alguma forma, mexer com essa variável. Qual que é a tua visão para dólar real, enfim, outras moedas também? Legal. Não, assim, o câmbio aqui, né, a volatilidade são os lows históricos. Assim, a gente nunca teve uma volatilidade tão baixa mesmo. Mas a volatilidade está baixa em moedas no mundo todo. Tá. Não é só aqui também, não. Então, mas mesmo controlado por isso, a gente está baixo também. Tá mais baixo. Então, tem alguns fatores. Eu acho que o juro real muito alto é um fator bem importante para o câmbio. A nossa balança comercial mudou de patamar, né? Principalmente por causa do aumento das safras de soja, também o aumento da produção de petróleo. Então, por mais que o petróleo caia, a gente está produzindo muito mais petróleo, então, e vai produzir mais ainda. Então, isso também dá um fluxo, né, de venda de dólar, né, de originação de dólar para dentro do Brasil. Tem também um outro fator que foi muito importante, que foi a questão do fim do overhead, que o Banco Central fez, que muitas vezes, final do ano, os bancos tinham que comprar lá 10, 20 bi para ajustar o overhead e depois tinham que vender para ajustar para o outro lado. Então, isso causava uma volatilidade maior no câmbio, também saiu. Então, acho que tem todos esses fatores, assim, acho que contribuíram muito. E a gente acha assim, né? A gente não é tão otimista com o BRL. Na verdade, não é que a gente é pessimista, mas acho que dos ativos de Brasil, o câmbio não deveria talvez ser o pior. Né? Por quê?
Porque o juro está caindo, cada vez vai ser menos juro real, a gente vê uma queda nas commodities, os termos de troca estão piorando, então a gente prefere usar o câmbio como hedge, né? Mais do que ficar otimista aqui no câmbio no Brasil. E a gente já vai passar pelo raio da sazonalidade, né? Em abril, é onde entra a safra da soja, é o melhor momento em geral do câmbio. Então a gente acha que assim, não vale a pena ficar vendido no dólar real. O nosso viés, assim, as nossas apostas até são compradas em dólar real versus as outras apostas locais, né? A gente tem, explicando aqui como é que a gente faz isso, né? A gente tem várias mesas, né? Lá na Legacy a gente tem, é uma casa de especialistas, a gente tem 10 estratégias, 11 estratégias, que é renda fixa, bolsa, FX, volatilidade, commodities, crédito, quantitativo, e uma das estratégias é valor relativo. E no valor relativo a gente faz apostas long short, mas não em bolsa, long short macro, né? Então a gente, por exemplo, aplica o pré e compra o dólar, né? Então a gente, porque aplicar o pré é otimista, comprar o dólar real é pessimista. Então isso é uma das travas que a gente gosta, né? É o dólar pré que a gente chama. Mesma coisa com a bolsa, a gente chama de compra-compra, né? Você compra a bolsa e compra o dólar. Também a gente gosta dessa trava. E a gente tem até comprado em S&P e comprado em dólar real, né? Então a gente também tem essa. Então a gente tem usado mais o dólar real nas pontas pessimistas, né? Como hedge para as outras posições otimistas. Naquele clássico Kit Brasil, né, que geralmente isso ficou muito famoso lá atrás. Acho que hoje a gente vê pouca gente falando comprar Kit Brasil, né? Não sei porquê, né? Mas, assim, basicamente, quando você está muito otimista com o Brasil, você fica aplicado, né, em taxa de juros, você compra a bolsa e você também acredita que vai ter uma valorização do real contra o dólar. Nesse caso, na visão de vocês, como aí tem pouca assimetria, na verdade é melhor você apostar que vai ter um cenário positivo para renda fixa, para a bolsa, e como tem pouca assimetria ali no dólar, pode funcionar até como um hedge, né? Então, exato, ficar comprado pro português mais fácil do pessoal entender aí do financeiro, assim, comprar dólar hoje pode ser um bom hedge para uma posição muito otimista com o Brasil. Isso mesmo. O que é bom do multimercado é isso, né? Você consegue fazer coisas que não dá para fazer na física, né? Quer dizer, é mais difícil fazer na física, sim, né? Então a gente consegue ficar aplicado, comprar do bolsa e comprar um derivativo de câmbio e fazer esse hedge, né? E a gente vê que para a gente a maior assimetria é juros, né? A gente gosta também das NTNBs mais longas. Por que a gente não gosta das NTNBs curtas? Porque o IPCA vai rodar muito baixo, então o carrego para elas vai ficar mais complicado. Nas mais longas já esse tema é menos importante. Então a gente gosta mais de pré, bolsa e o comprado dólar como um par. Isso a gente faz risco neutro, né? Não é financeiro neutro, é risco neutro. Então a gente pega a volatilidade histórica desses ativos, compara, né? E fala, olha, para cada uma unidade de juros a gente precisa de 0,2 unidades de câmbio. Então a gente faz dessa forma. Para ajustar o risco, né? Quando você fala das NTNBs, né, assim, o que são vencimentos aí que vocês gostam, né? Que vértices? Vocês estão falando de 35, é mais longa do que isso? Dá 28 para frente, vai. Para não ser tão específico. Se não comprar esse depois te enche o saco. Tá bom. Não, porque o mercado de B, ele tem uma liquidez boa, mas não é bom você falar o vértice que você está, porque pode ser que quando você se movimente, as pessoas identifiquem seu fluxo e façam operações, né, que piorem seu preço, sim, de entrada, claro, ou de saída. Não, beleza. Tá entendido aqui, né? É importante dizer para o pessoal que está ouvindo, assim, né? Assim, os gestores aqui a gente traz para eles falarem um pouco das convicções de investimento, mas até como uma forma de proteger, né, o fundo, os cotistas, às vezes
falar sobre single names, né? Assim, algumas ações específicas ou alguns vértices da curva específicos, isso pode de alguma forma atrapalhar a gestão, né? Não, perfeito. Vamos falar sobre bolsa também, né? Até depois a gente fala sobre o internacional, mas assim, vocês estão com uma posição hoje comprada, né? Em alguns cases aqui no Brasil. Eu queria que vocês contassem um pouco da sua tese de compra de bolsa e como se posicionar, né? Dado que a gente teve, inclusive, essas últimas semanas, quem estava vendido em estatal se deu bem, né? Como que está a visão de vocês em relação à bolsa? Assim, a visão macro, ela é, de certa forma, ela é otimista por causa do corte de juros, né? Porque o país está crescendo. Então, se você olha a parte macro, você fala, pô, a bolsa é um bom cavalo. Uhum. A única coisa que vai contra, né, são algumas commodities que estão caindo, né? As agrícolas, o minério de ferro, etc. Na parte micro, a gente vê um intervencionismo crescente do governo. Crescente, porque esse da Petrobras foi inédito, assim, eu não lembro de ter algo desse tipo no Brasil, né? Uhum. Então, foi uma questão bem complicada, né? Então, a gente vê esse intervencionismo na Petrobras, a gente vê uma saída de um conselheiro importante da Vale, que fez uma carta mostrando da interferência política que a Vale está sofrendo. Então, a gente vê que tem o campo que o governo tem mais influência ou possa ter mais influência, a gente não quer estar, né? Porque vai ter uma volatilidade muito grande, vai ser difícil percorrer isso. E até agora a gente acha que, mesmo pelo preço de Petro, a gente não tem vontade de entrar. Vale também pela dinâmica, não. O que a gente tem mais focado, né, que a gente gosta de bolsa, tem empresas que estão com múltiplo muito baixo, né? Tem empresa que... Vou dar um exemplo aqui, né? A Localiza. A Localiza sofreu muito por conta da questão dos carros usados, etc. E sofreu muito por conta de alta de juros, assim como grande parte das ações sofreram, o resultado também foi ruim. E a gente sempre analisou muito bem a Localiza desde 2000, quer dizer, desde sempre, mas a gente tinha uma posição significativa no ano 2021, reabertura, era um case bom, né? E aí, no final de 2021, alta de juros, a gente não sabia como ia ser, a gente ficou mais net short bolsa, Localiza a gente abandonou. Só que agora a Localiza está no múltiplo, nas nossas contas, está no múltiplo abaixo do que esteve no pior momento da Dilma e que o juro real era 7%. Né? Então, quando o nosso perfil lá de bolsa não é o perfil apenas de analisar a empresa e querer casar com ela para o longuíssimo prazo. A gente tem como o fundo tem um perfil macro, a gente tenta sempre casar os timings, não ficar abraçado com a empresa para sempre. Então, hoje a gente vê que a Localiza, primeiro, ela está muito descontada, tem essa questão da disparidade entre o preço de carro usado e carro novo. O múltiplo dela está abaixo do preço da Dilma e a gente acha que o juro vai fechar, vai ser bom para o setor e que ela tem tudo isso, né? Tem esses fatores principais. Então a gente acha que ela tem que negociar com múltiplo mais próximo de 15, 16 para o juro real que está aí. Né? Então a gente acha que tem um upside muito grande. E tem outras ações na Bolsa que também tem níveis de preocupações altos do mercado que também estão em preços muito, muito atraentes. E acho que assim, esses preços atraentes não são só por conta de resultado. Acho que tem uma questão também de fluxo. Né? O fluxo foi muito ruim. Né? Comecei até falando do fluxo para a China, que teve uma saída muito significativa, mas os fundos dedicados a países emergentes, todos, por conta de ter uma parcela maior de China, eles tiveram muito saque, tiveram uma performance muito ruim e tiveram que sacar. Então, você vê assim, os locais estão limitados, o net dos fundos de bolsa ainda é de saque, então eles estão limitados, não estão conseguindo comprar de maneira geral e os gringos estão saindo. Então, isso está ditando na ponta a performance da bolsa. Aí, o que precisa para voltar? Ou os multimercados vão comprar, ou tem alocação em fundo de bolsa, ou o gringo volta. E eu acho que o mais forte de todos esses é o gringo. Né? Então, a gente
a gente acha que no final vai ser um mix disso aí, né? Acho que primeiro os multimercados e gringos vão voltar a comprar essas empresas baratas de qualidade e depois vai ter mais alocação aí para a Bolsa, né? Por conta da queda da renda fixa, sim, as pessoas vão se jogar mais em risco. Tem muita coisa que está vencendo agora, né? Esses LCAs, LCIs, né? Isso. Eu estava vendo até, enquanto você estava falando, estava procurando aqui, me mandaram um gráfico ontem, né? Do fluxo de gringo, né? 2022, assim, o fluxo acumulado de gringo, de investidor estrangeiro na Bolsa, assim, ele faz assim, né? Em 2023 ele sobe muito menos, mas ele fica ali estável. Esse ano ele só cai. Até agora... Sim, o fluxo entrou um pouquinho no começo do ano, depois assim, ele só saiu e não parece que vai inverter isso, né? Então a gente ainda tem um fluxo muito ruim. Mas esse dado que você falou, ele é um dado muito legal e eu acho que vale até a pena a gente falar aqui. Mas o que aconteceu, né, quando a gente olha para a indústria de fundos, enfim, nos últimos 24 meses, né, com alta de juro, os bancários, os produtos bancários, né, vieram com muita força, né, LCA, LCI, CRI, CRA, enfim, todos esses produtos que são ofertados não só pelas plataformas, mas também pelos bancos, né, com uma taxa de juros muito alta, isso drenou um dinheiro gigantesco, né, de bolsa e de fundos, né, de fundos de ações e de multimercado que também compram bolsa. Você adiciona isso ao gringo que saiu nos últimos meses. Então, assim, teve muito pouco fluxo de alocação local para a Bolsa, né? Por isso que a Bolsa está meio patinando aí de lado. Mesmo com uma história de uma Selic caindo, de um juro futuro caindo, né? Mas muito provavelmente a gente pode começar, talvez, agora, né? E aí tem essas contas que eu já vi, estava conversando aqui um pouco antes. Eu já vi uma conta de 125 bi, outra conta eu já vi de 180, o pessoal já falando que é 200 e pouco. Ou seja, tem um fluxo aí de renda fixa a vencer que vai ter que ser alocada em produtos, que são multimercados, ações, bolsa também. Isso pode ajudar um pouco, talvez, a gente aí naquele cenário que você falou que daqui até o meio do ano a gente tem uma inflação mais controlada, né, uma sinalização talvez de juro mais baixo e assim pode ser que a gente tenha um momento bom para a Bolsa, né? Vamos falar sobre o internacional aqui, também um pouco aí das convicções. Quais são os cases da casa em relação ao posicionamento lá fora, né? Ainda tem oportunidade em juro, ainda tem oportunidade na Bolsa? Quais são os principais cases aí da casa? Legal. Bom, lá fora, assim, acho que tem várias histórias, né? Mas, em geral, assim, as democracias estão numa história bem parecida. Se você pega a China, né, a gente teve um problema grande estrutural lá, de população mesmo, envelhecimento da população, mas também alavancagens em algumas partes da economia, crise de confiança pós-Covid. Os caras passaram mais de 2 anos trancafiados, né? Aqui a gente ficou 6 meses, olhe lá, e assim, já saiu traumatizado disso. Eles passaram 2 anos sem ticket, né? Não tinha cheque, e saíram de lá sem poupança e traumatizados. Então, e aí quando o único bem, né, ela tem uma repressão financeira, o único bem que eles podem comprar lá assim, não tem muito produto de bolsa, quer dizer, até tem, mas caiu também bastante a bolsa por regulações do governo. Então, se você comprou bolsa na China, você se ferrou. Agora está até voltando a subir com algumas medidas, mas imóveis também caíram de preço e vários imóveis, quem comprou até não recebeu, né? Até agora está sem receber. Então, tem uma crise de confiança grande e o asiático ainda tem uma propensão a salvar mais dinheiro. Então, acho que assim, a China é uma história feia, mas que o governo, na ponta, está fazendo várias atitudes de dar crédito para as imobiliárias, tentar, né, fazer programas de compra de bolsa, punir quem fica short. Então, tem feito várias medidas que estão surtindo efeito, conseguiu estabilizar o mercado de housing, o estoque já está melhorando. Então, acho que a China é um case assim, de crescimento não mais de 6%, de 4,5%. Então, o grande detrator de PIB do mundo hoje é a China, né? E, além disso, ela como ela está produzindo muito, né? Ela continua produzindo muito e a demanda interna está baixa, ela acaba produzindo muito mais bens do que o que ela precisa
e muito mais bens até do que o que ela produzia, net, para o mundo. Então isso dá uma deflação de bens no mundo, é por isso que uma das partes que a inflação está comportada no mundo é por conta da China. Então ela está exportando deflação. Tem mais um fator da China que eu acho que é importante falar, que é a questão do nearshoring, que é o quê? Os Estados Unidos estão vendo que a China não vai virar um país ocidental mesmo, que eles vão continuar no game deles associado à Rússia. Então, está tirando tudo de lá, está fazendo, né, dificultando qualquer investimento americano lá. Né? Então, e a própria Europa também está vendo que a China é uma ameaça, principalmente nos veículos elétricos e em outros setores também. Então, acho que cada região, Estados Unidos, Europa, estão se fechando para a China, né? E isso tem impactos para os países em volta, ou para eles mesmos ou os países em volta, porque no final o que eles não estão comprando da China, eles vão comprar em volta. E isso dá PIB para eles ou para a volta, porque no final tem que investir em fábricas ou os países vizinhos também investir, eles vão comprar desses países, que também o PIB, esse PIB, detrator de PIB que teve na China, um pedaço dele vaza para México, né, o próprio Estados Unidos ou também Europa. Né? Então, um pedaço dele vaza para lá. Europa é mais difícil porque a Europa não consegue se fechar. Então, aí já saindo de China indo para a Europa ela está bem em questão de serviço, desemprego baixo, massa salarial boa, mas se você pega, a principal economia da Europa, que é a Alemanha, ela está muito mal, principalmente na parte industrial, porque o chinês está ganhando mercado frente a eles, principalmente no carro elétrico. E vários outros produtos que subiram no patamar da cadeia. Então, a Europa está, de certa forma, ok, olhando de uma forma geral, mas a Alemanha é muito fraca. Então, a gente tem um PIB de Europa esse ano de 0,5%. Né? Então, Europa, para ir para uma recessão, é fácil. Assim. Na ponta, até tem mostrado uma estabilização. Os últimos meses têm mostrado que a Europa está estabilizando, até mesmo indústria, serviço continua ok, mas é um ponto de atenção. Acho que assim, o primeiro lugar que pode fragilizar mais no mundo é a Europa, né? E porque não está conseguindo concorrer com a China. Eles ficam num dilema, porque se eles fecham a barreira para os produtos chineses, eles não conseguem vender para a China os produtos deles. E eles exportam ainda bastante para a China. Então, estão nesse dilema, mas claramente na ponta perdendo, né, assim, participação. Então, mas quando você olha assim, Europa, Estados Unidos, a história é muito parecida. Se você pega o high do core inflation dos dois, foi por volta de 5,5%, 6%. Hoje, eles estão rodando por volta de 3,4%. Os dois, Europa e Estados Unidos. E a nossa projeção para os dois, no final do ano, core inflation, a parte mais importante da inflação, é 2,4%. Então está igual, praticamente. A diferença é o PIB. Os Estados Unidos vai crescer 2,5% e a Europa 0,5%. Então, provavelmente, o lugar que vai conseguir relaxar mais juros é a Europa. Né? Então, tem essa oportunidade, acho, na Europa de aplicar juros lá. A gente prefere, quando vai aplicar juro em país desenvolvido, via Europa, né? E UK também. É uma história bem parecida com a da Europa, porque hoje a gente vê de forma segregada, né? Sempre viu, mas ainda mais agora, porque vai tendo uma diferenciação maior, mas também o core inflation também vai para 2,4% no UK, sendo que a taxa é mais alta que a Europa. Então, tem menos corte precificado. E o mercado de trabalho já variando. Então, a gente, na história dos países desenvolvidos, onde a gente prefere aplicar juros, é UK e Europa, por conta da fragilidade da economia, junto com a inflação já muito próxima da meta, né? 2,4% para esse ano, e ano que vem provavelmente já caminha para próximo da meta. E aí, vamos falar de quem manda em tudo, né? Que é Estados Unidos. Fed. Né? O Fed, Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos tem a história de crescimento muito robusta. Né? Se não fossem os drivers... acho que os drivers de crescimento dos Estados Unidos são alguns. Né? Fala muito de AI e Tech, vou botar AI e Tech numa caixa.
Na outra caixa, a gente tem a questão do nearshoring, né, que realmente estão levando muita produção para lá, então tem muito investimento nisso. Tem a questão do fiscal, que está diminuindo, e tem uma questão que eu acho que é muito importante também, que é a imigração. Né? Acho que a imigração dos Estados Unidos tem métricas que vão de 1 a 3 milhões de imigrantes por ano. Né? Mas, assim, cada métrica dessa, quando você pega a mesma métrica para antes do Covid, é 3 vezes mais imigrantes. Né? E isso, quando o imigrante chega nos Estados Unidos, primeira coisa, ele está disposto a trabalhar por um salário menor do que quem já está lá. Então, isso acaba acalmando um pouco a inflação de salários. Mas, por outro lado, essa pessoa que está entrando, ela precisa consumir muito. Né? Ele ainda não tem casa, ele precisa ainda formar a vida dele. Então, a propensão a consumo é muito alta do imigrante. Então, tem esse fator também de que é muito forte para a PIB. Por outro lado, ele acalma um pouco a inflação de serviços, de salário. Né? E aumenta a massa de pessoas. Né? Consumidoras ali. Aumenta a massa de pessoas, mas aumenta o pool de empregados. Né? E vai satisfazendo aquelas vagas ociosas que tinham de trabalho, que era gigante. Né? Geralmente embaixo ali da cadeia, né? Que são as coisas com menos... Então a gente tinha o JOLTS, que é um dado que sai lá nos Estados Unidos, que são vagas de trabalhos não preenchidas. Ela rodava na casa de 15 milhões, alguma coisa assim. Agora está em 8. Está em 8 e alto. Mas está caindo. Então, os dados de emprego eles vêm alto, o número de contratações, etc., mas o número de vagas preenchidas, o número de vagas não ocupadas disponíveis, ela está caindo. Aí vai caindo. Uma hora vai faltar vaga para o número de empregados. Ainda não parece que é agora. Mas isso está fazendo a inflação, no geral, dos Estados Unidos, de serviços, no geral, ficar mais contida. Né? Então, a gente pega o core inflation que rodou a 5,5%, agora está 3,4%, e a gente acha que é 2,4% no final do ano, né? Pegando anualizado. Então, os Estados Unidos ele consegue cortar juros, mas não consegue cortar tanto juros assim, porque ele ainda tem uma atividade muito forte. Então, o Banco Central ele fica cauteloso, pensando que se ele cortar muito juros, o problema da inflação possa voltar. Ele dá muito estímulo para a economia e ele está tendo muitos fatores ali, né, de impulso de atividade acontecendo. Então, acho que tem que ver como essa história do mercado de trabalho vai acontecendo. Então, acho que no primeiro momento, o corte de juros ele vai vir mais assim, uma retirada de um grau extremo de restrição. Né? Então, a gente vai para uma inflação de 2,4%, está 5,25%. Então, grosso modo, a gente tem 3% de juro real, né, nos Estados Unidos. Como o juro real neutro lá, para a maioria das pessoas, é por volta de 1%. Então, você tem 2% de juro real extra. Né? Então, é muito juro real. Então, ele poderia cortar 1% ali sem acontecer muita coisa. Né? Então, acho que... E continuar restritivo. E o PIB dos Estados Unidos, se tirasse esses fatores novos, que são, né, tech, o fiscal, que vai diminuir, e a questão da imigração, que provavelmente também vai diminuir, se tirar tudo isso, o PIB dos Estados Unidos seria próximo de 1%. Né? Então... seria mais próximo da Europa. Então, acho que o Fed ele é mais cauteloso, ele arrasta o mundo nessa cautela. Né? Todo mundo acha mais difícil começar o processo de corte, Europa e UK também. Mas acho que ele vai cortar aí de qualquer forma, a indicação é essa. E eu acho que começa em junho. Né? Pior que agora está muito precificado isso, você pega a curva, está precificado 77 bips de corte para esse ano. E aí, se você cortar em junho, setembro e dezembro, que você corta uma, pula, corta outra, pula, e corta em dezembro, dá os 75 bips, que é a curva. Agora está muito precificado isso, salvo, né, que se a gente tem alguma crise. E aí tem alguns pontos de atenção lá, que são a questão de commercial imóveis comerciais, né?
e os bancos regionais. Isso aí tem um ponto de atenção, mas está sendo muito monitorado já pelo Fed e eles estão tampando esse buraco para que nada aconteça. Então, uma coisa que eu acho que tem que olhar também para frente, que impacta diretamente o mercado de trabalho, é a questão do AI, porque no final ele desemprega pessoas, né? Você pega as empresas que mais estão adotando AI, todas elas estão demitindo. Você pega mesmo a Meta, ela net demitiu, a ação da Meta foi tão bem, né? Porque ela cortou custo demitindo gente e aumentou receita, né? Então ela aumentou muito a margem dela. Então assim, ela tem sido modelo para todas as empresas americanas ou do mundo. O modelo hoje é assim, vamos cortar custo e aumentar receita, né? Então você pega até algumas conferências lá fora, você vê o primeiro tema é aumento de margem. O primeiro tema de conferências de equities, fala qual foi o tema mais falado? Aumento de margem, que é isso, cortar custo e aumentar a receita. Então a Meta está puxando aí a galera entender como que, de fato, a inteligência artificial vai mudar a vida das empresas, né? No limite, a inteligência artificial vai reduzir custos porque vai gerar mais eficiência, eventualmente vai roubar alguns cargos de trabalho ali, isso vai melhorar a receita e também vai melhorar a margem das empresas. Tem algumas teses que vocês gostam nesse sentido lá, né? Pensando aí que vocês têm as mesas de especialistas, né? Vocês estão otimistas de forma mais assim de pegar um setor ou mais single names? Como que vocês operam a alocação em bolsa lá fora? Então, a gente, assim, a grosso modo, a gente vai fazendo as análises bem em termos relativos mesmo, né? A gente tenta achar as empresas que vão dar mais alfa. A gente tem se focado mais em 3 teses, né? A tese de tech mesmo, é uma parcela relevante da nossa carteira. Biotech e a parte de consumo de alta renda, né? Que é luxury. Porque assim, a gente vê uma resiliência grande no consumidor americano de baixo poder aquisitivo. Já tem uma resiliência muito grande. Imagina o de alto poder aquisitivo. Então, você vê passagens, assim, é um item que ainda é um preço muito alto e que a ocupação altíssima nas companhias aéreas. Então, tem vários fatores que impulsionam, que a gente vê que está muito forte e que deve continuar, porque a gente vê o excess savings que teve na economia, hoje ele está mais na parte mais alta da pirâmide. E aí tem algumas ações que a gente gosta disso. O tema de biotech também é um tema que a gente acha que está assim, sempre tiveram, né, os remédios químicos, né, que todo mundo está acostumado. E começaram a surgir os remédios biológicos. E eu acho que a grande tendência é que esses remédios biológicos eles aumentem em percentual do que a gente toma, né? Já começou com as vacinas, mas a grande tendência é que haja cada vez mais investimento aí. Esse setor ele estava indo muito bem. Aí com o ano de 2022, que deu assim, uma piorada em tudo que era growth, né? Que não era tech puro. Até tech puro sofreu bastante, mas tudo que era... Faltou investimento para essas áreas, mas continuaram crescendo. E hoje, assim, a gente acha que vai ter uma nova onda assim, de investimento nisso. E as empresas que a gente investe, em geral, a gente tem um perfil de não investir para quem acha o ouro. A gente investe em quem vende a pá, né? Porque às vezes você vende a pá para 3 caras, um vai achar o ouro, os outros 2 vão quebrar. Então, se você investe na pá, aí você consegue ganhar mais, assim, é mais certo que você vai ganhar. Então, em geral, a gente tenta e pensar dessa maneira, né? Mas tem algumas empresas também de tech que são... A gente teve até uma revisão ontem, né, falando sobre essas empresas. É impressionante como elas mostram uma resiliência incrível. Você vê, por exemplo, a Meta. Ela fez isso, né? Ela cortou custo e aumentou a receita. Como? Com AI. Né? A receita dela conseguiu colocar muito mais AI nos
Artificial Intelligence nos algoritmos. E para isso também conseguiu emitir mais gente. Mas é engraçado, porque a Meta, antes dessa história toda, ela já estava investindo em AI. Só que antes disso, o grande driver de crescimento dela eram os labs, que eram para o metaverso, né? Que aí ela até mudou o nome de Facebook para Meta por conta do metaverso. Sim. E ninguém está mais falando de metaverso, né? Só que ela está aumentando o tanto que ela investe em metaverso. Ela está aumentando. E mesmo aumentando, ela conseguiu cortar custo. Sim. Então, tem uma coisa escondida lá, que está também meio que marcada a zero, que alguma hora pode ser que a gente entre de fato no metaverso de uma forma muito mais inteligente, que pode ser também via aquele óculos, não sei como é que vai ser, mas tem planos lá que assim, eles não perderam a convicção. Eles estão indo melhor ainda, né? Eu até tenho vontade de estudar mais biotech, porque isso foi uma narrativa, eu achei, de uns 3 anos, né, que veio com a história das vacinas e tudo mais, mas eu acho que as FANGs da vida consumiram tanto a atenção das pessoas que todo mundo deixou um pouco isso de lado. E agora veio de novo a história de AI, que também acho que está deixando esse negócio de biotech meio de lado, né? Então eu acho que deve ser uma história legal depois para investigar, estudar mais, porque você não vê, né, essa discussão tanto, né? A gente saiu da história das FANGs para a história das Mag 7, inteligência artificial, e até mesmo o pessoal esqueceu, né? Até o porquê que Meta foi tão punido com toda a história do metaverso, né? Então é curioso ver como é que as narrativas do mercado te dão... geram euforia, mas também geram, às vezes... o pessoal largar, né, essas teses do passado, né? Então, interessante a gente falar sobre isso. A gente está chegando aqui no final, Gustavo. Será que teve alguma tese que vocês têm aí na carteira que a gente acabou não falando? Porque a gente falou de Brasil, falamos aqui sobre a oportunidade em renda fixa, né? Um grande cavalo aí da casa, apostando aí de que a gente vai ter taxa de juros mais baixa, então dá para ficar otimista com renda fixa no Brasil. Também dá para ficar otimista com bolsa em alguns setores, né? Fugindo aí talvez dos setores mais sensíveis às estatais. Lá fora, né? Uma preferência aí mais por juros na Europa, né? Bolsa, vocês estão aí investindo em 3 casos. Tem mais alguma outra tese que a gente acabou não falando aqui que vale a pena a gente conversar? A gente também tem uma tese de commodities. Só falar mais uma antes, que é a de juros do México também. Acho que o próximo país emergente que vai começar a cortar juros agora, em março, já inicia o ciclo de corte do México. Então a gente acha que o próximo país, né, começou Chile, Brasil, Colômbia, agora está no México, está subindo, né? Tá subindo. Então acho que o próximo é o México. Então esse é um case também que a inflação está controlando, a atividade moderando. Então acho que um bom lugar, assim, um bom case. Eu acho que a gente estuda bem a fundo o México, então acho que é um case. Inclusive a moeda mexicana a gente prefere em relação à moeda brasileira, porque tem mais carrego, tem o nearshoring muito mais forte, está perto da economia mais forte do mundo, então a gente prefere. O outro case que a gente gosta é de commodities, né? A gente está comprado em petróleo, mas também no cobre, tem ido bem nos últimos dias, porque na verdade não é o minério de cobre, né? É o catodo, porque você minera o cobre para fazer o catodo, assim como o aço, né? Você tem o minério de ferro, você faz o aço, a placa de aço. Mas o cobre, ele subiu de preço, só que ficou todo o que ele subiu de preço, o catodo não subiu e ficou espremendo a margem das refinarias, né? E agora as refinarias estão cortando produção, então o catodo provavelmente vai subir de preço. E teve uma quebra principalmente no Panamá, mas também em vários lugares em produção de minério de cobre. Então a extração de minério de cobre ficou menor, então por volta de 2,5% de corte de minério de cobre. Então o cobre a gente e assim, às vezes fala 2,5% não é muito, mas assim, para commodities, se você faz um corte de 1%, às vezes é muito, né? Então acho que o cobre é uma tese que a gente tem também. Ouro, né, por diversificação de reserva, fechamento de juro real no mundo,
todos os cases de geopolítica, acho que tudo leva ao ouro, inclusive. E o fiscal ruim de todos os países também leva ao ouro, né? Quanto mais os países gastarem o fiscal, mais eles valorizam as próprias moedas e mais sobra para o ouro, porque o ouro é como se fosse um país que não gasta nada. Né? Então, acho que o ouro e o Bitcoin também foi nessa onda. Né? Acho que é um racional parecido. E tem só uma coisa que eu gostaria de falar também, a gente não tem tanta posição, mas eu acho que é um tema muito interessante, que é a Índia. A Índia ela tem mais gente que a China, ela tem 1,4 bi de gente, de pessoas. A China tem 1,1. A pirâmide da Índia é como se fosse a pirâmide da China nos anos 70, ou seja, super jovem. A da China já está bem mais envelhecida. Então, a da Índia é uma pirâmide de fato, assim, com a base larga, e a da China não mais. Ela tem mais gente, tem mais deficiência de infraestrutura, e tem um governo, desde 2014, que investe em reformas tributária, tem o PIX da Índia, tem uma lei da RJ, então tem todo um bom ambiente que ele deve ser reeleito, é o Modi, tem até o Modinomics, que é falado lá, a Índia cresce a 8% ao ano, né? Se pegar na ponta, ela está crescendo a 8,7% de um ano para cá. Então, assim, aí ela já é a quinta maior economia do mundo, quinta maior. Nos próximos 3 anos, ela passa a Alemanha e passa a Japão. E daí ela vai ser o maior contribuidor de PIB para o mundo. Porque, mesmo sendo a terceira maior economia, como ela cresce 8%, você pega o peso dela vezes 8%, ela vai ser a maior contribuidora de PIB do mundo. Então, acho que é uma geografia que a gente tem que estudar bastante. E como é que investe num negócio desse hoje em dia? Então, como ela tem várias deficiências ainda, né, ainda é um pouco difícil. Então, mas você pode ir via bolsa, via moeda. A gente tem começado a operar mais. Acho que vai ter daqui para frente muita oportunidade. E tem mais uma coisa, né? Lá não é igual à China, que numa canetada você perde tudo. Sim, né? Lá é uma economia mais aberta, é uma democracia. Né? O primeiro-ministro está lá desde 2014, mas tem uma eleição de 5 anos. E ele pode ser tirado em qualquer momento, se ele tiver uma fragilidade política. Aqui, no caso, ele tem ido muito bem, tem feito muito bem. E tem, assim, o nível de investimento privado está baixo ainda, porque está sendo liderado por público. Mas a queda de infraestrutura é tão grande, a carência de infraestrutura é tão grande que de Mumbai para Nova Delhi não tinha uma boa estrada. E o governo está fazendo isso. Então, a parte de infraestrutura que o governo está fazendo vai atrair capital privado também. Esse aumenta a produtividade da economia, o PIB continua crescendo. Então, é um case assim, bem, bem relevante. Acho que vai ser importante para lá e para o mundo também. Acho que é uma geografia que a gente tem que ficar de olho. É uma coisa que acho que vale a pena estudar. Tô até pensando, enquanto você estava falando aqui, preciso marcar uma viagem para conhecer a Índia, né? Talvez valha a pena até para fazer com investidores lá, entender o que está acontecendo no país, né? Porque, de fato, assim, a China é um negócio que, quando a gente olha a valuation, né? A bolsa chinesa acho que caiu 50% aí nos últimos 5 anos. O valuation está alargado, mas é aquele negócio, né? Você investe num ativo lá que às vezes você não sabe se vai conseguir tirar o dinheiro ou não, né? Uma hora, quando a hora vem uma canetada. Cumprimos aqui todos os mercados, todos os ativos, as principais convicções da casa. Queria te agradecer de novo pela disponibilidade. Sempre um prazer falar com o pessoal da Legacy. Dizer pro pessoal também que acompanha aqui, a Legacy faz um trabalho muito legal nas cartas, né, nos podcasts. Então sigam lá no Instagram, sigam no Spotify. Todos eles são muito feras, a gente sempre gosta de trazer aqui. Já veio o Guerra, já veio o Jobim, tava faltando você. Então, que bom que você veio. Tem mais gente. Tem mais gente, né? Velho. Vamos chamar outras pessoas pra gente falar, né? Dado que são 11 mesas ali, tem especialista para tudo, dá pra gente fazer um Skin the Game só pra falar sobre commodities, só sobre valor relativo, enfim, quant também, né? Que vocês têm dentro de casa. Mas era isso aí. Queria agradecer de novo. Pessoal, obrigado por ter acompanhado. O programa vai ao ar toda terça-feira aqui, a cada 15 dias no YouTube, mas também está disponível no Spotify e outras plataformas. Obrigado e até a próxima.